Boa tarde, meu nome é Lucinéia. Eu vou apresentar a disciplina Sintaxe do Português do professor Hamilton, da Faculdade FTM do Polo de Frutal, Minas Gerais. Meu nome é Lucinéia Maria da Pátria. Eu sou Cristine e eu vou apresentar a parte de conceitos e exemplos da análise morfológica e sintática. A análise morfológica é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que elas pertencem. Quando nos referimos a classes gramaticais, logo sabemos que se refere àquelas que são substantivos, artigos, pronomes, verbos, adjetivos, conjunções, interjeições, preposições, advérbios e numerais. Na análise, esse é um exemplo de uma análise morfológica. Amanhã é ensolarada, a é artigo, manhã é substantivo, está é do verbo estar e ensolarada é um adjetivo. A análise sintática é a parte que estuda a função dentro das palavras, né? A função desempenhada pelas palavras dentro da oração. A mesma frase, amanhã está ensolarada, amanhã é um sujeito simples, ensolarada é um predicado nominal, pois o verbo proposto denota estado, logo é um verbo de ligação e ensolarada é um predicativo do sujeito, que revela característica, qualidade sobre o mesmo. O tema que a gente escolheu trabalhar foi a análise morfológica. Oi, meu nome é Carla Manete Teixeira e eu vou passar a nossa justificativa do nosso trabalho. Um bom texto narrativo ele requer uma atenção especial aos detalhes de construção e caracterização dos diversos aspectos. E nós colocamos algumas dicas para isso. Ler romances, contos, textos, nos quais predomina a narração, pois a leitura aperfeiçoa a habilidade da escrita. Ler jornais e revistas sempre observando as características de um texto narrativo com o objetivo de entender a estrutura utilizada. Ficar atento à escrita, elaborar uma estrutura completa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresentar as personagens do espaço e tempo logo na introdução para que os leitores aprendam todo o desenrolar da história. Atentar-se aos detalhes do desfecho do texto com o objetivo de concluir todo o enredo, pois a falta de detalhes prejudica o entendimento do leitor. Nós escolhemos de material para dar a nossa aula seria um vídeo sobre análise morfológica e também um livro digital que chama Gramática Tradicional, Morfologia, Apoio Pedagógico ao Núcleo Comum. Agora a gente vai passar para a metodologia. Bom, meu nome é Luiz Antônio, faço parte do curso, falo aqui da metodologia do trabalho. A metodologia do trabalho visa colocar os alunos em situações práticas que sejam as mais próximas possíveis do verdadeiras, que tenham sentido para eles a fim de melhor dominá-las como realmente são, possibilitando-lhes uma prática nova de linguagem de domínio, de difícil domínio. Colocar eles para fazer um trabalho que realmente faça com que realmente coloque-nos numa prática entendendo aquilo que eles estão fazendo. Desse modo, é preciso pensar num trabalho de sala de aula norteado por uma sequência didática, a partir da mediação da análise morfológica com atividades discursivas, por meio da oralidade, bem como oportunidades para que o aluno responda à leitura pela produção oral, visual ou escrita, do gênero e atividade de reescrita, possibilitando ele pensar a sua escrita e reelaborá-la diante da intervenção do ser mais experiente. Então, quando ele faz o trabalho e ele reescreve, ele pega alguma coisa que já existe, ele faz uma análise, ele reescreve aquilo, coloca isso realmente numa prática do entendimento do que ele vivenciou, do que vivenciou na aula expositiva, mas ele consegue pegar qualquer outro texto depois e colocar isso em prática. Trata-se, portanto, de um procedimento didático baseado na metodologia de ensino da língua fundamentada na experiência didática, uma produção inicial oral dos alunos de forma individual e coletiva, quando a turma constrói uma representação
representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada. A apresentação do gênero literário, quando se discute de forma interativa e dialógica o tema, os elementos constitutivos e o seu estilo, familiarizando o aluno com a sua construção e levando-o a decodificar, compreender, interpretar e reter o seu conteúdo, que é gerado de elementos que enriquecem a sua formação humana. A produção do final do aluno, dando-lhe a oportunidade de pôr em prática as noções e instrumentos estudados. Essa fase segue o mesmo processo de gênero, de estudo do gênero, pois é o momento em que o aluno, pela mediação do professor, no processo dialógico constante, reflita sobre sua escrita, analisando a linguagem do seu texto, fazendo as devidas adequações e reelaborando o seu produto final. Então, essa prática dele que é importante. Ele pegar um texto, ele colocar isso, ele conseguir fazer uma análise, isso vai fazer com que ele retenha